Olá! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da série Café com História. E na videoaula de hoje, nós temos um tema muito especial. Vamos falar sobre Era Napoleônica. Venham comigo e vamos desfrutar de um pouco mais de aula de História, tomando aquele cafezinho gostoso. Estão servidos? Pois bem, vamos começar. Neste slide, nós vamos começar a trabalhar com as principais fases ou etapas desta era muito importante dentro da Revolução. Não nos esqueçamos que a Era Napoleônica ela se inicia com o golpe de 18 de Brumário, que por sua vez coloca fim à famosa Revolução Francesa, algo que já vimos anteriormente, e vai ter o seu fim quando Napoleão Bonaparte será derrotado pela última vez na Batalha de Waterloo. Ali ele vai renunciar ao trono, será deposto e será exilado definitivamente na Ilha de Elba. Tudo isso você verá comigo a partir de agora. Pois bem, durante esse período todo, que começa no ano de 1799, com o golpe de 18 de Brumário, como comentamos anteriormente, e vai até o ano de 1815, algumas etapas precisam ser avaliadas por você que está estudando História. Olha só, nós temos aí dentro do seu slide o consulado. É a primeira fase em que temos a presença de Napoleão Bonaparte no governo francês. Vamos lembrar que Napoleão, antes de ser um político, ele era também um militar, um grande general do exército francês. Vamos falar um pouquinho sobre ele daqui a pouquinho, ok? Depois, na sequência, você verá comigo que ele, Napoleão Bonaparte, se tornará imperador. E com isso, muitas ações mesmo serão desenvolvidas. Nossa, batalhas uma atrás da outra. O negócio vai ficar quente e também animado. E na sequência, você terá o chamado governo dos 100 dias. Como o nome já diz, um governo que vai durar apenas 100 dias contados no calendário. Vamos então entender um pouco mais agora, passo a passo. Venha comigo no próximo slide. Pois bem, no slide chamado de consulado, nós temos uma fase muito importante, onde um jovem, sim, um jovem francês, que na verdade nasceu na ilha de Córcega, que havia sido anexada pelos franceses junto aos italianos. Então muitas pessoas já olhavam para Napoleão Bonaparte um pouco atravessados, entendendo que ele não era assim lá um legítimo francês. Pouco importa, nós vamos entender que muitas pessoas dentro da história que se destacaram não eram originários daquele país onde fizeram seu nome e toda a sua história. Um deles é Napoleão Bonaparte. Napoleão vai para a França muito novo, ainda aos 10 anos de idade, onde ele vai entrar no colégio militar. Com isso, ganhou notoriedade por ser um espetacular líder e estrategista. Vejam, aos 25 anos de idade, esse moço aí já era um general. Poxa, você já parou para pensar como pode um homem com 25 anos de idade hoje ser um general de exército? Certamente que isso não aconteceria jamais. Mas não nos esqueçamos, nós estamos falando de um período diferenciado dentro da França. Nós estamos falando de uma França revolucionária. Então, lá atrás, no 18 de Brumário, ele, Napoleão Bonaparte, foi escolhido pela alta burguesia francesa e uma parte do povo francês para ser um líder, associando força militar, exército, mais estratégia política, que eles acreditavam que esse jovem ambicioso possuía de sobra. Foi por isso que ele foi então escolhido para fazer parte do que nós vamos chamar então de consulado. O que viria a ser esse consulado? O consulado na França revolucionária, ele tem como principal característica a reunião de 3 indivíduos, entre eles Napoleão Bonaparte, sendo que Napoleão seria o chamado primeiro cônsul, hoje chamado também de primeiro-ministro, aquele que comandaria, aquele que coordenaria as ações dos outros dois. Napoleão, extremamente satisfeito, ele vai então chegar ao poder para consolidar e garantir para a burguesia principalmente, enquanto classe social, todas as conquistas já adquiridas durante todo o período da chamada Revolução Francesa. Não vamos nos esquecer, apesar da Revolução Francesa contar com a participação popular em todos os seus períodos ou em todas as suas fases, nós vamos perceber que esta revolução é uma revolução
tipicamente burguesa, e tudo aquilo que foi conquistado precisava ser garantido, e nada melhor do que uma força militar para garantir tais direitos e, principalmente, tais conquistas feitas pela Constituição anterior. Ele, então, Napoleão Bonaparte, assim que chega ao poder, juntamente com os outros 2 cônsules, vai elaborar uma Constituição, que ficou conhecida como a Constituição do ano 8. Essa Constituição ela traz algumas características muito interessantes. Uma delas é a nomeação do próprio Bonaparte como um líder com poderes praticamente ditatoriais, apesar de existir uma temporalidade que chamamos de mandato para que ele fosse cumprir os seus objetivos e principalmente os seus desejos, que eram 10 anos de mandato, ele poderia fazer o que bem entendesse durante esse prazo. Espero que esteja ficando claro para vocês. Vou tomar mais um golinho do café. Que delícia! Pois bem, dentro dessa lógica, então, agora Napoleão Bonaparte, apesar de contar com outros 2 cônsules, pode e vai governar de forma ditatorial. Além disso, tem um prazo de 10 anos para realizar profundas transformações dentro da França e garantir e consolidar tudo aquilo que a burguesia havia conquistado. Pois bem, esse homem, muito inteligente, começa a agir e começa a perceber que dentro do critério que ele havia usado para governar, ele poderia sim ser cônsul, mas cônsul único e vitalício. O que ele faz então? Ele faz uma consulta popular, que chamamos de plebiscito, e através dessa consulta popular ele consegue a aprovação para a elaboração de uma nova Constituição, alguns anos depois, no ano de 1802. Nesse ano, então, de 1802, o primeiro plebiscito de Napoleão Bonaparte faz com que ele retire de lado os outros 2 cônsules e coloque a única situação em que ele é o poder dentro da França. Ele estava, então, começando a concretizar seus objetivos pessoais, nunca perdendo de vista o caráter liberal burguês e os seus objetivos de se manterem dentro do poder conquistado durante toda a Revolução Francesa. Ele, Napoleão Bonaparte, agora então cônsul único e vitalício, vai assinar a Paz de Amiens. Essa Paz de Amiens, que nós estamos vendo aí dentro do slide, ela foi realizada junto da Inglaterra. Não se esqueçam que uma nação em guerra, ela gasta muito dinheiro, tanto para a manutenção das tropas em combate, como também para sustentar toda uma população e sociedade sem mão de obra ativa dentro do seu território. Então, enquanto o território francês estivesse em guerra, certamente a França estaria financeiramente muito abalada. Inteligentemente, o jovem Napoleão tira a França das guerras, assinando uma paz com a sua principal adversária ou mesmo inimiga, a Inglaterra. Ele era inteligente, não era? Pois bem, nós veremos o que ele, Napoleão Bonaparte, vai continuar fazendo com seus projetos individuais e, claro, sempre visando o crescimento da França. Vamos para o próximo slide? Pois bem, nesse slide, ainda falando sobre consulado, ele, Napoleão Bonaparte, começa a criar estruturas para consolidar tanto as finanças como as indústrias, assim como também criar trabalho, fazendo com que a circulação de uma moeda dentro da França fizesse com que a inflação, que era o principal fator de entravamento da economia francesa, pudesse se reduzir. Olha que realizações brilhantes esse moço vai realizar agora dentro desse slide. Veja bem, nós vimos que Napoleão Bonaparte, entre outras coisas, vai criar o Banco da França. Sim, um banco estatal, um banco nacional, liderado, claro, pelo seu governo. Dentro desse Banco da França, Napoleão vai buscar recursos de todos os burgueses que o apoiavam. Imagine comigo, quando a burguesia, tendo dinheiro, injeta, deposita dinheiro no Banco da França, ela recebe a proposta de que futuramente receberá juros um pouco mais altos. Opa, então eu vou colocar meu dinheiro lá, diziam os burgueses. Com isso, o que faz Napoleão Bonaparte? Napoleão vem e faz financiamentos
para os bancos franceses, assim como também pega financiamento junto de bancos franceses. Uma jogada muito interessante, porque com dinheiro na mão, Napoleão Bonaparte pode emprestar com juros maiores ainda. Vai pagar quem emprestou para ele com juros menores, vai ressarcir aqueles que depositaram dinheiro no Banco Nacional da França, também com juros menores, e a diferença do que ele vai pagar para o que ele vai receber vai fazer com que ele tenha lucro, simplesmente um gênio das finanças, vai equilibrar a economia francesa. Na sequência, ele sabia que só o crédito é uma grande furada, é preciso desenvolver e fomentar também trabalho, é preciso criar postos de empregos. Então foi assim que ele vai constituir dentro da França a criação de uma sociedade, olha que legal, nacional de fomento à indústria. Sim, ele vai fomentar, ou seja, incentivar e desenvolver o crescimento industrial dentro do território francês. Também, não só para crescer a economia da França, mas principalmente para fazer frente ao país que era o seu principal adversário. Qual mesmo, gente? Isso, a Inglaterra. Não se esqueçam que já estamos no início do século XIX e os ingleses já estão bem avançados em sua primeira revolução industrial. Os franceses estão tentando fazer frente à Inglaterra. Para isso, ele vai buscar então esse dinheiro que estava alojado no Banco da França e vai financiar a burguesia industrial francesa, que por sua vez vai necessitar de mão de obra. Que mão de obra é essa? Uma mão de obra livre e assalariada, que vai receber uma nova moeda que foi criada também por Bonaparte, uma moeda que levava o nome da França, o franco. Moeda única e forte, vai fortalecer todo o sistema econômico dos franceses. Estão associando as ideias? Veja, primeiro pega o que era importante, o dinheiro. Com o dinheiro, ele distribui esses recursos para aqueles que querem montar indústrias. Eles vão montar as indústrias e precisam de mão de obra. E se precisam de mão de obra, abrem novos postos de trabalho. A população francesa não estará desempregada. Isso é o máximo, hein? É isso mesmo. E mais, além dessa situação como um todo, a estrutura da França agora se mantendo toda equilibrada, ele começa a ganhar moral junto dos franceses, não só da burguesia, mas como da população em geral. Isso é muito interessante para quem tem o propósito de ser mais do que um cônsul único e vitalício. Veja, ele começou como um cônsul dividindo com outros dois, com um mandato de 10 anos. Já é um cônsul único e vitalício, ou seja, por toda a vida. Mas será que ele quer algo mais? Sim. Mas antes disso, ele vai mostrar toda a sua artimanha e estratégia de liderança e governança quando vai assinar com a Igreja Católica uma concordata. Sim, ele vai assinar. O que é uma concordata? É uma espécie de acordo de amizade. Vamos lembrar que durante a Revolução Francesa, a Igreja Católica e, naturalmente, todos aqueles que eram membros dela, que chamamos de clero, foram destituídos de todos os seus privilégios e poderes medievais. Sim, eu digo medievais porque esses privilégios que nasceram na Idade Média, no caso da França, perdurou até a Revolução Francesa no século XVIII. Com isso, a Igreja Católica perdeu propriedades sobre terras e estabelecimentos dentro da França. Os padres também, por sua vez, foram desconsiderados enquanto classe social de destaque. Estavam subordinados ao Estado. Pois bem, Napoleão Bonaparte fecha um acordo com a Igreja. Olha, entre eu, Napoleão, representante do Estado francês, e vocês do Vaticano, não temos problema nenhum. Eu vou, inclusive, demonstrar isso um pouco mais para frente, pensou Napoleão Bonaparte, sem dizer exatamente quais eram as suas verdadeiras intenções. Uma coisa é certa, Estado e Igreja Católica agora mantêm uma certa independência. A gente sabe que essa independência ela é um tanto quanto fictícia, porque os olhos de Napoleão Bonaparte, como um grande ditador que já era, não vão permitir que a Igreja Católica faça as suas artimanhas dentro do território francês. Porém, no papel, é cada um por si e Deus por todos. Está ficando claro?
Espero que sim. Pois bem, diante de tantas coisas positivas que esse jovenzinho havia criado para a França, Napoleão Bonaparte, então, vai dar a sua cartada final. Qual seria a sua cartada final? No ano de 1804, apenas 2 anos após ter se tornado cônsul único e vitalício, Napoleão, então, vem com um segundo plebiscito, pedindo para o povo francês responder se ele poderia ser ou não imperador da França. Qual será que foi a resposta? Pois bem, para você que é um sujeito muito esperto e viu aí dentro do slide, Napoleão Bonaparte se tornará imperador da França com um plebiscito favorável à sua chegada ao poder e ao trono francês. Não se esqueçam que durante todo o período da chamada Revolução Francesa, a França foi, na sua maioria, republicana, tendo apenas a primeira fase conhecida como monarquia constitucional. Agora, os franceses, então, retomam a monarquia, porém, desta vez, com a figura dele, Napoleão Bonaparte. Os franceses acreditavam que ele era tão competente que poderia, então, receber novamente a coroa. Até porque, não se esqueçam, ele era um rei diferente daqueles que nós vimos anteriormente, que eram monarcas de características, absolutistas, enquanto ele deu todas as demonstrações para a burguesia de que era um monarca liberal e que fazia a vontade dos burgueses. Logo, era o que nós conhecemos como liberal. Pois bem, Napoleão vai inaugurar nesse momento o processo que vamos conhecer como expansão do liberalismo francês para todas as nações do continente europeu. Isso é muito importante para o entendimento da história futura. Então, no ano de 1804, aprovado o segundo plebiscito francês, nós teremos a elaboração de uma nova Constituição na França que vai reconhecer, por sua vez, a presença dele, Napoleão Bonaparte, como imperador. Essa também foi conhecida como a Constituição do ano 12. Só um detalhe para aqueles que devem estar se perguntando, por que ano 8? Por que ano 12? Porque não se esqueçam, lá atrás, na aula de Revolução Francesa, nós vimos que os franceses, especialmente Robinho, para nós que já somos íntimos dele, ou Robespierre, ele, Robinho, vai elaborar um novo calendário na França, criando o ano 1. Isso ocorre no ano de 1793. E a partir de então, o ano passa a ser contado como ano 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, até o ano 12, que é o ano que nós temos aqui na sua telinha. Perfeito? Vamos ver então agora a nova fase em que Napoleão já será coroado como imperador da França. Pois bem, estamos no slide agora de império. Eu quero tomar mais um golinho de café. Muito bom! Dentro da fase imperial, nós temos Napoleão Bonaparte fazendo coisas interessantíssimas que, na verdade, nem sempre vão atender aos interesses de todos os franceses, especialmente da burguesia. Acompanhem comigo, então, um pouco dessa fase, que é a mais longa fase dentro da era napoleônica. Ela começa em 1804 e termina em 1814. Vamos ver o que ele fez? Bom, a primeira coisa que Napoleão Bonaparte vai mostrar para a França e para o mundo é que ele, ali, era o senhor do destino. Por quê? É ele quem manda. Veja só, nós teremos a coroação dele, Napoleão Bonaparte. Essa coroação vai fazer com que ele receba o título de Napoleão I. Sim, porque depois o seu filho, ainda muito novo, vai receber o título de Napoleão II. Pois bem, tudo aconteceu da seguinte forma. Napoleão Bonaparte manda chamar então o Papa para coroá-lo. Não se esqueçam que os papas, eles davam as bênçãos para todos os monarcas dentro da Europa continental e também da Europa insular, no caso da Inglaterra, antes da Reforma Protestante. Na Europa, todos os papas recebiam a coroa das mãos, todos os reis recebiam a coroa das mãos do Papa. E ao receberem a coroa, demonstrava-se o seguinte: ali naquele instante, o Papa, que era o representante de Deus na Terra, transferia parte do poder divino para aqueles monarcas, justificando-se assim o famoso poder divino dos reis.
Nesse caso, Napoleão Bonaparte não queria, dessa forma, dizer que ele estava se tornando um monarca absolutista justificado pelo poder divino, mas sim mostrar para a Igreja Católica quem mandava, na verdade, dentro do território francês. Sabe por quê? Napoleão Bonaparte vai fazer da seguinte forma: durante o período da chamada coroação, que ocorre na famosa Catedral de Notre-Dame, em Paris, e não na cidade de Reims, onde geralmente os monarcas anteriores absolutistas da dinastia ou família dos Bourbons foram coroados, lá o Papa chega para coroá-lo e tem que esperar horas e horas e horas para coroar Napoleão, ficando revoltado com essa atitude daquele pequeno jovenzinho que se achava. Dentro desse contexto, por se achar, ele, Napoleão Bonaparte, quando o Papa vai coroá-lo, Napoleão retira das mãos do Papa a coroa e coloca sobre a sua cabeça, se autocoroando imperador francês. O Papa fica possesso. Ele, Napoleão, pega então a outra coroa, que seria destinada à sua esposa Josefina, e coloca sobre a sua cabeça. Olha que coisa show de bola. Napoleão estava demonstrando. Temos uma concordata, Vaticano? Temos sim. Convidei o senhor, Papa? Sim, convidou. Mas quem manda aqui sou eu. Esse é o cara, hein? Não tem tamanho, mas tem poder. É isso aí. Pois bem, ele agora, como imperador, vai dar início a uma situação muito complicada. Complicada por quê? Vamos lembrar aqui um pouco a aula de Revolução Francesa. Durante a Revolução Francesa, eu disse a vocês que a França ela será uma nação bastante estimulada a guerrear com outras nações vizinhas, por conta do medo que essas nações absolutistas vizinhas tinham da ideia liberal da Revolução Francesa ultrapassar as fronteiras da França. Nós estamos falando de Áustria, de Prússia, a própria Rússia ou mesmo a Inglaterra, com características ainda bastante absolutistas. No caso dos ingleses, apesar da Revolução Gloriosa, a Inglaterra temia que a República fosse implantada ali. Pois então, diante dessas circunstâncias, essas nações se reuniam de tempos em tempos em coligações estrangeiras ou internacionais para lutarem contra os franceses. Desta feita, nós temos uma terceira coligação que foi realizada envolvendo Grã-Bretanha, temos aí a Rússia e a Áustria como principais nações participantes. Essas nações se reúnem para combater Napoleão Bonaparte, porque temiam que ele, Napoleão, expandissem principalmente os ideais liberais burgueses para nações cujos reis ainda eram reis absolutistas. Está fazendo sentido para você? Está ficando claro? Pois bem, vamos entender um pouco mais dessas ações no próximo slide. Olha só, nesse slide eu quero destacar para vocês uma grande realização de Napoleão Bonaparte. Foi o famoso Código Civil Napoleônico. Esse código foi realizado e feito por ele quase que imediatamente após a sua coroação como rei, ou na verdade, como imperador dos franceses. No Código Civil Napoleônico, um dos documentos mais importantes da França até hoje, Napoleão Bonaparte, entre outras coisas, vai consolidar algumas conquistas muito importantes da burguesia francesa, demonstrando que ele não era um imperador absolutista como alguns poderiam temer, que ele era sim um liberal e como liberal ele faria que todas as outras nações o conhecessem dessa forma. Para a burguesia francesa, isso foi simplesmente extraordinário. Foi então que Napoleão Bonaparte, dentro do Código, vai consolidar algumas conquistas da Revolução. Entre elas, destaquei algumas: o apoio da burguesia e do exército e dos camponeses, que viram nele realmente um grande estadista. Outra questão, ele vai estabelecer definitivamente a igualdade de todos os franceses perante a lei. Isso já tinha sido iniciado lá atrás na Revolução com um documento também muito importante. Lembram? A chamada Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Na sequência desse processo, dentro do Código Civil, entre outras coisas, ele vai garantir o direito sagrado à propriedade, pensamento esse que já vinha desde o Iluminismo.
Nós temos também aqui ele retificando a reforma agrária. Quando ele retifica e ratifica, são duas coisas, que ele vai fazer com que a reforma agrária seja feita, mas apenas com as terras do próprio Estado, não envolvendo terras privadas. Inteligente ele, né? Além disso, vai legalizar o divórcio, uma questão que ele próprio vai utilizá-lo para poder se casar posteriormente com Dona Maria Luísa, que era arquiduquesa da Áustria, e nós veremos isso um pouquinho mais para frente. Tudo isso, interesses políticos por parte do menino Napoleão. Vamos assegurar também aí dentro, segundo ele, a separação entre a Igreja Católica e o Estado francês, liderado por ele, Napoleão. E, por fim, ele elimina definitivamente o privilégio ou privilégios feudais que existiam na França. Então, nesse instante, vocês percebem comigo que os franceses estão consolidando algo que é muito caro para a França até hoje, participando da Constituição atual francesa e de todos os seus códigos. Espero que esteja ficando claro, porque é isso que nós teremos como principal aspecto a ser levado por Napoleão Bonaparte quando ele invadir diversas outras nações dentro do continente europeu. Ele levava ideias como a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Apesar de que durante uma guerra eu também questiono que tipo de fraternidade é essa, não é mesmo? Pois bem, vamos para o próximo slide e vamos continuar o Império Francês. Aqui, nesse slide, Napoleão Bonaparte dará início ao que chamamos de expansionismo territorial francês. O que significa isso? Além de expandir os ideais liberais da burguesia francesa e principalmente ideais consolidados durante a Revolução, Napoleão Bonaparte tinha como objetivo tornar a França o maior império da Europa continental e também o maior império que a Europa já viu até então, desde o antigo Império Romano do Ocidente e do Oriente. Com isso, Napoleão Bonaparte vai invadir diversos territórios vizinhos, Itália, o que hoje nós temos como atual Polônia, a própria Prússia e assim por diante. Os territórios que ele não invadia, ele fazia acordos e levava, óbvio, vantagens com isso. Napoleão, então, começou a ficar conhecido como um grande líder francês politicamente e também um líder francês em batalha. Ele era um homem temido. Como hoje, por exemplo, se a gente fala de futebol, tem sempre aquele time a ser batido. Aqui, nesse caso, o homem a ser batido seria ele, Napoleão Bonaparte. Está ficando claro? Pois bem, no ano de 1806, Napoleão Bonaparte, baseado nessa sua estratégia de expansionismo, havia percebido que o seu principal inimigo a ser combatido seriam os ingleses. Porém, por se tratar de uma ilha, seria muito difícil invadi-los sem que antes minassem a sua economia. Vamos lembrar que a Inglaterra, desde a sua Revolução Industrial, é a nação mais importante da Europa economicamente falando, porque são seus tecidos produzidos em suas fábricas que vão abastecer o mercado internacional e especialmente o mercado continental europeu, assim como também todas as colônias americanas, onde Napoleão Bonaparte tinha raros acessos. Então veja, para que Napoleão pudesse fazer com que a sua indústria e as suas ideias liberais prosperassem, ele teria que tirar do seu caminho o seu principal adversário, os britânicos. Com isso, ainda no ano de 1806, Napoleão lança o famoso bloqueio continental. O que foi esse bloqueio continental? Um documento muito bem escrito e muito bem elaborado, onde em seus artigos ele dizia que todas as nações europeias continentais estavam proibidas de comercializarem com a Inglaterra, com os britânicos, sob pena, ou seja, sob ameaça de serem invadidos se descumprissem a sua promessa. Pois bem, é preciso ser muito macho para isso e também muito esperto. Por quê? Vamos pensar comigo aqui. Se eu digo assim, você está proibido de invadir a casa do seu vizinho, porque se você invadir a casa do seu vizinho, eu, Arley, vou aí e vou brigar com você. Quando eu falo
para todo mundo que está me assistindo que é proibido invadir a casa do vizinho, porque caso contrário eu vou entrar na sua casa e vou brigar sério com você, a primeira pergunta que você vai fazer é o seguinte: espera lá, você, Warley, consegue se multiplicar, ainda que, claro, com seus exércitos, suas forças, para fiscalizar quem é que está visitando o vizinho ou não? Quem é que está invadindo o vizinho ou não? Está entendendo a lógica? Claro que eu não tenho esse poder, nem Napoleão Bonaparte. Como é que ele vai controlar todos os portos de um continente como o da Europa? Como que ele pode controlar se todas as nações europeias estão mesmo comercializando com os britânicos ou não? Entendem? É quase impossível que isso aconteça. E mais, mesmo que ele conseguisse controlar, mesmo que ele conseguisse impedir que os produtos britânicos entrassem dentro do continente europeu, ele, Napoleão, sabia que a indústria francesa ainda era incipiente. O que é isso? Nova. E se ela é nova, ela ainda não produz a mesma quantidade que os ingleses e nem com a mesma qualidade que eles. Então, mesmo que ele conseguisse barrar a Inglaterra, tendo fiscalização por toda a Europa, uma coisa é verdadeira: ele não conseguiria abastecer o mercado europeu como um todo com produtos franceses. Então, quando ele faz isso, ele não só toca o terror, ameaça os ingleses, coloca medo, mas também estava encontrando um motivo, uma razão para justificar as suas futuras invasões que levariam ao aumento ou ampliação do expansionismo territorial francês. Estão sacando essa história? Está percebendo como é que esse homem é genial? Eu simplesmente sou alucinado com a estratégia desse cara. Ele realmente era muito fantástico. Além disso, Napoleão Bonaparte percebe que nações vizinhas à França, mas altamente aliadas aos ingleses, continuavam sim comercializando com a Inglaterra. Então ele diz: é mesmo, preciso mostrar para a Europa que se eu dei uma ordem, eu vou cumpri-la. Aqueles que não quiserem cumprir vão sofrer as consequências. Foi assim, então, que aconteceu em 1807, no ano seguinte, quando o exército de Napoleão Bonaparte invade o território espanhol, vizinho da França, vizinho de porta. Ao invadir o território espanhol, Napoleão Bonaparte e o seu exército tomam o poder e, no trono, ao invés de se autoproclamar imperador também dos espanhóis, ele, que teve isso como uma das suas características básicas de governo, coloca um de seus diversos irmãos para governar o território. Sim, é um nepotismo fora do comum. Nepotismo é quando nós temos um indivíduo com poder político público colocando parentes para exercerem cargos também públicos. Com dinheiro público, entre outras coisas. Ele vai colocar o seu irmão José Bonaparte como imperador dos espanhóis. Vai coroá-lo como José I. Claro, os espanhóis não ficaram satisfeitos com isso, mas eles não tinham força para reagir naquele instante. Ele, então, José I, será considerado um usurpador do trono, ok? Isso me faz lembrar aí uma novela que tinha numa televisão brasileira, né? A Usurpadora. Se ligarem para sua casa, não diga alô, diga a Usurpadora, e você ganhará prêmios. Gente, eu ficava louco, atendia todos os telefones um dia, achando que seria eu. Meu pai me ligou e falou, eu disse, né? A usurpadora. Ele falou, você tá louco, menino? O que é isso? A usurpadora. Eu falei, Deus, pai, hoje eu vou tomar uns cascudos. Pois bem, voltando para essa história, porque eu sei que você já entendeu muito bem como é que está funcionando, nós temos aqui ele, Napoleão Bonaparte, sabendo que os portugueses também eram ultra-aliados dos ingleses. Desde o ano de 1703, havia um tratado importantíssimo entre Portugal e Inglaterra, chamado de Tratado de Methuen. Escreve-se Methuen, é um tratado de Methuen, que favorecia, né, a economia britânica junto aos portugueses, e os portugueses achavam que tinham algum tipo de favorecimento, que não é verdade, né? Então os ingleses sabiam disso, os portugueses sabiam disso, e Napoleão também sabia disso. Então, agora Napoleão Bonaparte, que tem o seu irmão como
imperador dos espanhóis, ainda que parte dos espanhóis não goste dele, isso pouco importava para eles naquele momento, Napoleão Bonaparte vai se unir ao seu irmão e parte do exército espanhol e o exército francês se unem dentro de um acordo, de um tratado chamado Acordo de Fontainebleau, assinado na cidade francesa de Fontainebleau, e ali os dois exércitos vão marchar juntos para Portugal, sendo que no ano de 1808, esses dois exércitos invadem Portugal, chegando até Lisboa. Ao chegarem em Lisboa, os ingleses já lá estavam conversando com Dom João e dizendo para Dom João assim: e aí, Dom João, vai ficar para lutar contra os franceses junto conosco ou o senhor quer ir para o Brasil? Dom João, o que ele faz? Isso fará a transferência da corte e de toda a administração portuguesa para o Brasil, onde nós teremos, então, o início do chamado período joanino em território brasileiro. Essa é outra aula que nós também temos dentro do nosso canal. Perfeito? Pois bem, aqui, então, nós temos agora Espanha e Portugal sendo invadidos. Só que com um detalhe, os franceses, ao contrário da Espanha, ou o que fizeram na Espanha, colocando José Bonaparte como rei, não conseguiram, em momento algum, assumirem o trono de Portugal. Guardem isso porque é extremamente importante. Em momento algum, Napoleão Bonaparte colocou qualquer dos seus irmãos no trono português. A Inglaterra não permitiu isso. Defendeu o trono português até a queda de Napoleão Bonaparte. Parabéns para a Inglaterra. Isso é muito importante para entendermos depois a necessidade de retorno de Dom João para o território português. Isso é matéria e assunto para uma outra aula. Pois bem, para fecharmos esse slide, nós temos Napoleão Bonaparte, no ano de 1810, assinando também ali algo muito, muito interessante. Ele assina agora o seu divórcio com Dona Josefina, que foi a sua primeira esposa, e agora ele se casa com uma nova mulher, Dona Maria Luísa, arquiduquesa da Áustria. Isso, a história dessa mulher é muito interessante, porque é ela, a sua segunda esposa, será mãe do seu primeiro filho. Isso, ele, o que será futuramente Napoleão II. Ela é irmã da nossa rainha do Brasil, é a Imperatriz Leopoldina. Isso, casada com Dom Pedro I. Ambas eram irmãs, porque Dona Leopoldina também era austríaca. Ambas como irmãs, veja bem, vão então fazer parte de duas coroas distintas. Então nós temos Maria Luísa, esposa de Napoleão Bonaparte, imperador da França, Dona Leopoldina, esposa de Dom Pedro I, que seria o futuro imperador do Brasil, e ela, Dona Leopoldina, futura imperatriz. Muito interessante, né? Então nós temos aí, vamos colocar assim, Dom Pedro II, futuramente, né, ao nascer, lá na frente, tendo como primo também, olha que legal, o filho de Napoleão Bonaparte, que vai morrer novo, aos 21 anos de idade. Olha que coisa que é a história, né, cara? Com isso, você vai entender que as monarquias europeias estão todas entrelaçadas. Adoro isso. Bom, vamos seguir para o próximo slide. Pois bem, ainda nesse slide sobre o Império, nós temos uma situação em que a gente está caminhando para a derrocada de Napoleão. Mas eu vou beber mais um cafezinho aqui para dar conta de continuar dando aula. Pois bem, olha só, em 1812, ainda dando continuidade ao famoso expansionismo territorial francês, Napoleão Bonaparte agora vai em direção ao leste europeu. Sim, ele vai rumo à Rússia, país esse que Napoleão Bonaparte tinha um acordo de paz. Mas vamos lembrar que ele também tinha um acordo de paz com os ingleses. Não deu em nada. É claro, a sua tentativa de acabar com a Inglaterra. Não por enquanto, mas ele está colocando terror dentro do continente europeu. Está ficando claro isso para todos vocês? Pois bem, diante dessa máxima, no ano de 1812, o exército francês invade o território russo. Ele vai partir, gente, com mais de 600 mil soldados da França. Lembrando que esses homens vão a pé. São poucos aqueles que vão a cavalo, são só os oficiais.
transportando os cavalos principalmente, os cavalos transportavam principalmente os canhões extremamente pesados da época, né? Os mantimentos, mas os soldados com as suas mochilas, com aquelas roupas ainda rudimentares, né? Porque hoje a tecnologia é envolvida na condição militar ou bélica, nessa época não. Tá? Então, nós temos aí uma situação bastante interessante. Primeiro, eles vão se situar na Polônia, que faz aí, nesse caso, fronteira com a Rússia, e ali vai ser uma espécie de base ou quartel-general. Ali ficam aproximadamente 150 mil homens nessa base, e o restante vai para a Rússia. Dentro da Rússia, quando eles invadem o território russo, o exército napoleônico vai ganhando batalha sobre batalha, até que estão se aproximando de uma região muito importante para os russos. Foi dessa maneira que o czar russo então raciocina: meu Deus, o que vamos fazer para acabar com esse exército? Senão nós vamos cair sob os domínios desse homem. Foi então assim que o exército russo lançou mão de uma estratégia extraordinária. Era conhecida como a estratégia das terras arrasadas. Eu vou te explicar o que é isso. As terras arrasadas funcionavam da seguinte forma: o exército russo, ou também chamados de cossacos, iam até as cidades russas que estavam no caminho do exército napoleônico. Chegavam antes do exército de Napoleão, mandava que toda a população daquela região saísse e fossem para as florestas geladas. No lugar da população não ficaria ninguém, nem animais, nem pessoas, nada. Queimavam, incendiavam todas as casas, acabavam com a cidade inteira, levavam todos os mantimentos que conseguiam carregar. Água potável que não fosse possível carregar era envenenada, e os animais mortos, se não fossem possíveis de levá-los. Quando o exército francês, então, começou a chegar nessas cidades, eles encontravam tudo destruído e arrasado, como eu demonstrei aqui nessas imagens de fundo desse slide. Era uma destruição sem fim. O exército francês, que caminhava há dias e que lutava há semanas ou meses, está totalmente desesperado. E esse desespero faz com que eles, sim, franceses, comecem a ser derrotados. Para ficar pior ainda, nós temos um rigorosíssimo exército russo. Depois que eles, franceses, entravam nas cidades e lá não encontravam nada, então passando fome, sede, também temos um rigorosíssimo exército, claro, sentido figurado, mas que eram os soldados chamados inverno. Hein, Warley? Vou explicar melhor. O inverno na Rússia é extremamente rigoroso. Ele passa de menos 20 graus centígrados, 20 graus Celsius, 20 graus negativos. Você sabe o que é isso? É pior do que um freezer da sua casa. Tá? Imagina lutar ao ar livre com um frio de menos 20, chegando, dependendo do mês, a menos 40 ou 45. Isso é para congelar mais do que o picolé, queridão. É para te matar de hipotermia. Meu filho, o negócio estava difícil. Nós temos até, inclusive, um livro muito legal que ensina química associada a alguns contextos da história, chamado Os Botões de Napoleão, mostrando que os botões do exército, ou, na verdade, do uniforme do exército francês, era feito de um material químico, de um elemento químico que se decompunha com frio, virava um verdadeiro pó, deixando então as roupas, né? Ou seja, as fardas dos militares franceses abertas, o que fazia com que eles tivessem mais frio ainda. Então, quando a gente brinca e fala do rigoroso inverno como o exército inverno, é que além dos processos naturais das batalhas que os russos travaram com os franceses, ainda também tinha o chamado rigoroso inverno russo, o que contribuiu muito para a derrocada desse exército. Não se esqueçam, foram 600 mil homens que partiram da França para a Rússia, ou aproximadamente isso. Não voltam nem 10%
desse número. Segundo os historiadores, 30 mil soldados apenas retornaram para casa depois, já no ano de 1814. Simplesmente desesperador. Foi a maior derrota empregada ao exército napoleônico até então. Perfeito? Não se esqueçam dessa parte, porque futuramente teremos uma outra aula com uma outra nação europeia, com outro grande líder que também vai tentar criar um império, que vai invadir a Rússia e que vai perder. Vocês sabem do que eu estou falando, mas eu não vou dar mais spoiler. Voltando para cá. Então, diante disso, ao voltar para o território francês, além de tudo, Napoleão Bonaparte é obrigado a enfrentar mais uma coligação de inimigos que estavam já à sua espera. O exército, então, é derrotado definitivamente e Napoleão Bonaparte vai renunciar pela primeira vez e será deposto da condição de imperador, também não podendo mais passar o seu cargo para o seu filho. Isso acontece no ano de 1814. Napoleão é deposto, deixa o império e vai ser exilado pela primeira vez na ilha de Elba, uma ilha que fica próxima ao sul da França e próxima à Itália. Pois bem, a presença de Napoleão Bonaparte lá é interessante, porque para os moradores da ilha de Elba, ele era sim um imperador. Então ele foi tratado como um imperador dentro da ilha de Elba. Lá ele era um cara, lá ele tinha todas as mordomias. E óbvio, ele não ficava trancafiado numa jaula com algemas. Então ele vivia uma vida muito interessante. O que isso vai dar no futuro, você vai ver comigo agora no próximo slide. Pois bem, nesse slide, Napoleão Bonaparte, e esse slide vocês já viram que tem um nome diferente, chamado Governo dos 100 Dias, Napoleão Bonaparte, diante de tanta tranquilidade que ele tinha dentro da ilha de Elba, teve tempo suficiente para arquitetar a sua volta, o seu retorno para o continente e, naturalmente, para o território francês, onde ele tinha como intenção retomar o império e o trono da França, dando continuidade ao seu projeto expansionista. O que ele faz então? Ele sai do território de Elba, foge com apoio e auxílio de algumas pessoas, retorna para o continente e entra dentro da França sendo aclamado como um líder nato. Tá? Recebe o apoio de diversos grupos, entre eles dos camponeses, uma vez que ele veio do sul da França, lembrando que Paris está bem mais ao norte. Tá? Ele vai receber então o apoio sendo aplaudido pelo povo e também pelas tropas que estavam muito insatisfeitas com a retomada da monarquia dos Bourbons. Eu te explico. Vamos lá. Napoleão Bonaparte renuncia ao império e será exilado na ilha de Elba. Ok. Durante o período em que Napoleão Bonaparte não é mais imperador da França, alguém tem que governá-la, não é verdade? Quem será? Será Luís XVI? Óbvio que não. Luís XVI foi decapitado, sim, sendo que o seu filho, Luizinho, também morre nas masmorras da Revolução Francesa, e ele seria o Luís XVII. Então, diante disso, nós não temos um Luís XVII da família dos Bourbons, mas temos um irmão de Luís XVI, que se tornará Luís XVIII. Então, a França será governada por Luís XVIII, enquanto Napoleão Bonaparte estiver na ilha de Elba. Os franceses não concordam com isso. Por quê? É uma tentativa de retomada da chamada monarquia absolutista dos Bourbons. Uma coisa é certa. Napoleão Bonaparte poderia sim estar trocando as mãos pelos pés, até que sim, criando guerras desnecessárias para os franceses. Também concordo com você se você está pensando assim. Ocorre que uma coisa que os franceses jamais aceitariam, principalmente a burguesia que apoiava Napoleão, é que para o trono francês retornassem monarcas com a característica absolutista. Isso a França já não aceitaria jamais. Foi então por essa insatisfação que eles apoiam Napoleão Bonaparte para que ele retome o trono da França. Napoleão então vai governar por apenas 100 dias. Durante esse período, ele tentou recompor o seu exército, que tinha um pouco mais de 30 mil pessoas durante esse período. E ao instalar o governo de 100 dias, ele vai formar, veja bem, um exército que, óbvio, vai ter que combater novas coligações, só que coligações essas muito mais fortes.
Ele vai combater, então, uma coligação extremamente poderosa, formada pelas 4 maiores potências da época: Áustria, Prússia, Rússia e a Inglaterra, ou Grã-Bretanha. Não se esqueçam, eu já ouvi na história, quando eu estudava ainda no ensino médio, ou mesmo no próprio ensino fundamental 2, que ele, Napoleão Bonaparte, tinha perdido a Guerra de 4. Eu ficava sempre imaginando Napoleão Bonaparte ali, igual um cavalinho assim, ó, de 4. Não, ele não perdeu a Guerra de 4 nessa posição, como muita gente já disse aí, e muitos já acreditaram. Ele perde a guerra de 4, mas na verdade para as 4 maiores potências bélicas dessa época. Estão compreendendo como é que está funcionando a coisa? Pois bem, diante disso, ele, Napoleão Bonaparte, que vai para a guerra, vai dividir o seu exército em 4 pequenos exércitos e vai mandar que cada um dispute com esses grandes. Só que eles serão derrotados. E mais, a derrota que ele vai sofrer, a principal delas, vai ocorrer numa cidade onde hoje é a atual Bélgica, chamada Waterloo. Ali, Napoleão Bonaparte é derrotado definitivamente e aí para ele não tem mais chance. E aí, o que vai acontecer com esse homem que está sendo derrotado agora pela segunda vez? Seria exilado novamente na ilha de Elba? Ou matariam Napoleão? Bom, Ilha de Elba não dá, porque sabem que ele pode fugir, é muito perto do continente. Matá-lo seria a maior ignorância da face da terra. Tornaria esse homem um Marte e toda a França se rebelaria contra todas as nações vizinhas. Então, aconteceu o seguinte. Enquanto Napoleão estava na Ilha de Elba ainda e Luís XVIII governava a França, nós temos um congresso sendo constituído dentro de um território austríaco, Viena. Na cidade de Viena, na Áustria, nós temos as seguintes decisões. Como ficará a França após Napoleão Bonaparte, que já tinha bagunçado todo o mapa europeu? Tinha tirado reis de seus tronos. O que fazer? E aí nós veremos que eles vão tomar algumas decisões. Tá? E dentro dessas decisões, nós temos uma muito importante, que seria a restauração das antigas monarquias absolutistas depostas pelo governo de Napoleão Bonaparte e por seu exército. Isso fez com que Dom João, agora já Dom João VI, tivesse a obrigatoriedade de retornar para o continente europeu. Fato esse só vai acontecer posteriormente, no ano de 1821, outro conteúdo que nós vamos trabalhar na era chamada, ou período, joanino, ou era joanina, ok? Voltando aqui, nós temos ainda esse Congresso de Viena definindo o seguinte, ele foi reconvocado, Napoleão Bonaparte, então, seria exilado novamente. Porém, dessa vez, um lugar muito distante. Eles escolheram uma ilha de propriedade inglesa no Oceano Atlântico Sul, que fica exatamente entre entre a África e o Brasil. Bem lá no meiozinho ali do Oceano Atlântico, entre Brasil e África, está uma ilha chamada Santa Helena. Muito, mas assim, de relevo muito acidentado, difícil. Ele não tinha jeito de fugir. E se ele fugisse, não tinha como ir para a África ou mesmo para o Brasil. Não tinha muito jeito, De fato, ele vai para essa ilha chamada de Santa Helena e ali ele vai permanecer do ano de 1815 até o ano de 1821, onde ali ele vai morrer. No ano de 1821, ele morre já bem debilitado de saúde. Existem uma série de histórias, muitas lendas contadas sobre a morte de Napoleão Bonaparte, sendo que ele foi assassinado, entre outras coisas. Bom, isso aí é uma outra questão, são fofocas e curiosidades da história, que para muitos são muito mais interessantes que a própria história em si. Mas só voltando à questão aqui com vocês sobre o Congresso de Viena, quero deixar claro aos companheiros aqui, coleguinhas que estão assistindo a aula nesse momento, que esse tema nós também o abordaremos um pouco mais à frente quando formos falar sobre os outros movimentos e pequenas revoluções que ocorrerão dentro do território europeu, após, claro, ele, Napoleão Bonaparte, ter deixado e disseminado todas as sementes do liberalismo por toda a Europa. Se uma coisa é certa, se ele não conseguiu derrubar definitivamente monarquias absolutistas, porque o Congresso de Viena fez com que as fronteiras anteriores fossem restauradas ou recuperadas e também tivéssemos a restauração
das antigas monarquias absolutistas, uma coisa é verdade: ele deixou a semente do liberalismo atrás da orelha de todos os burgueses, de todas as nações, de todos os continentes europeus. Por isso, ele, Napoleão Bonaparte, é considerado o cara. Pois bem, quero agradecer muitíssimo a participação de todos vocês aqui até agora. Deixem o seu curtir ali embaixo, bem pertinho aí de onde está postada essa aula. Deem o seu comentário, façam as perguntas que se fizerem necessárias, que eu teria um prazer imenso em respondê-los. E mais uma vez, muitíssimo obrigado por permanecer comigo até agora. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!